Boa tarde. O Espaço Livre de hoje traz a psicóloga clínica, referência técnica do Programa Nacional do Controle do Tabagismo, aqui do município de Ouro Fino, Marlene Lasmar Ribeiro Vilela. Olá, Marlene. Seja bem-vinda ao Espaço Livre. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Difusora. É um prazer estar aqui com vocês. Marlene, sobre o cigarro, esse mês de maio é um mês de alerta, é um mês que o mundo se volta para os males do cigarro pelo tabagismo? Sim, estamos nos aproximando da data 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. Em 1987, a Organização Mundial da Saúde criou essa data como um alerta ao mundo inteiro sobre os malefícios do uso do tabaco. Em 1986, o Brasil já havia criado uma data, que é o 29 de agosto, o Dia Nacional do Combate ao Fumo. E um ano depois, a Organização Mundial da Saúde cria uma data para o mundo. Isso vem tudo nos debates que já vinham acontecendo na Organização Mundial da Saúde, quando criou a Convenção Quadro, um tratado internacional para a redução do tabaco no mundo. Nesse momento, o 31 de maio é especial, porque nós estamos alertando os fumantes sobre o uso do tabaco e o risco para a Covid-19. Então, o fumante ele está mais vulnerável a desenvolver complicações da Covid-19, uma vez que o pulmão fica comprometido com o uso do cigarro. E mais outro alerta também é a questão do tabagismo passivo, porque muitas vezes o fumante não se dá conta de que ele está poluindo o ambiente em que outras pessoas que não são fumantes estão ali respirando a fumaça do cigarro e também estão se prejudicando com essa fumaça. Quantas doenças são causadas pelo hábito de fumar? É importante ressaltar que o tabagismo está ligado a 50 tipos de doenças diferentes. É importante a gente falar, lembrar um pouquinho, que muitas vezes as pessoas adoecem e não fazem essa correlação ao seu adoecimento ao uso abusivo do tabaco. Por exemplo, o cigarro está ligado a 90% aos cânceres de pulmão. E no pulmão nós temos uma doença também, que é o DPOC, doença obstrutiva crônica. O DPOC vai impossibilitar a respiração e muitas vezes vai levar ao óbito. Então essas doenças pulmonares são muito agravadas, bronquite, uma asma, são muito agravadas pelo uso do tabaco. Doenças cardiovasculares, muitos infartos são relacionados à questão do uso do tabaco. Doenças vasculares, então nós temos vários tipos de trombose, baixa oxigenação nas extremidades do corpo, ou seja, nos pés, nas mãos, as doenças reumáticas, porque o tabaco, ele leva consigo inúmeras substâncias tóxicas para os rins das pessoas. Alterações visuais, então pensa, alterações visuais, sim, o tabaco predispõe a várias doenças visuais, como cataratas, complicações úlcera gástrica. Então a gente vê muito fumante falar, o meu estômago. Lembrando que a fumaça do cigarro não vai só para o pulmão, ela vai para o estômago também. Então, muitas pessoas têm muitos problemas de úlceras gástricas. Complicações na gravidez. Uma gestante tabagista, ela está colocando o seu bebê em uma gravidez de risco para esse bebê futuramente precisar de uma UTI neonatal por conta que a gestante fumou durante a gravidez. Não podemos esquecer dos danos ambientais. O tabaco, ele polui a natureza. Existem trabalhos mostrando o quanto é poluente, o quanto é difícil degradar, por exemplo, uma bituca de cigarro. Marlene, como estão os grupos formados aí no posto de saúde mental nessa parte de tratamento contra o vício do cigarro? O Programa Nacional do Controle do Tabagismo, ele segue algumas linhas. Uma delas é a prevenção. Então, são campanhas que são feitas ao longo do ano para as pessoas terem consciência dos malefícios do uso do cigarro. Por outro lado, o Programa Nacional oferece também tratamento aos fumantes. Esse tratamento é coordenado pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer. É ele que coordena o programa de tratamento do tabagismo. E aqui em Ouro Fino, nós desenvolvemos esse trabalho no ambulatório de saúde mental e nas estratégias de saúde da família. Com a pandemia, esse programa teve que ter sido remodelado, porque o programa previa o quê? Apoio medicamentoso, grupo de apoio e apoio psicológico.
Com a pandemia, não poderíamos mais fazer grupos. Então, o programa foi remodelado e ele é oferecido da seguinte forma atualmente aqui no município. O fumante ele vai vir aqui no ambulatório de saúde mental, que é essa unidade de saúde próxima ao Pontilhão, aqui no final da Avenida Delfim Moreira, próximo ao Pontilhão. E aqui ele vai passar, primeiro, uma entrevista psicológica padrão do INCA. Então, uma série de perguntas vão ser feitas, uma avaliação vai ser feita e depois ele vai passar no exame médico para o médico avaliar o que seria adequado para aquela pessoa, se ele pode receber esse apoio medicamentoso e depois ele volta e passa comigo, que sou psicóloga do programa, para fazer esse acompanhamento. O acompanhamento é semanal, ele vai vir uma vez por semana. O acompanhamento dura em média de 2 a 3 meses e ele vai vir semanalmente. Então ele vai receber apoio medicamentoso e apoio psicológico. Então nesse momento eu venho para falar do 31 de maio, alertar a população sobre os malefícios do cigarro. Então nós temos dados impressionantes. Uma última pesquisa mostra que 28 mil novos casos de tumores pulmonares por ano no Brasil. Então, embora o Brasil tenha dado exemplo para o mundo inteiro, porque ele foi o país que mais reduziu o número de fumantes nesses últimos 20 anos, nós ainda temos uma cifra muito grande. Nós temos muitas pessoas ainda sofrendo com o uso do tabaco. E pensar que a Organização Mundial da Saúde aponta o tabagismo como a principal causa de morte evitável no planeta. Então, é uma morte evitável, ou seja, nós temos como ter controle sobre isso. A gente tem como evitar essas grandes perdas que nós estamos tendo. Nesse momento, o ensinamento da pandemia foi viver bem é viver com saúde. E há muito tempo eu venho falando isso. Viver bem é viver com saúde. Fique longe do cigarro. Então eu convido a todos os fumantes que se sentirem tocados por essas coisas que eu acabei de colocar, que ele vai ser muito bem acolhido, muito bem-vindo aqui no ambulatório e que junto vamos mobilizar os nossos esforços para ele ganhar. Ele vai ganhar em qualidade de vida. Parar de fumar é uma transformação. Por quê? Qual outra substância que o fumante ele usa tão diariamente? É a nicotina. Ele acorda, pensa em fumar. Ele almoça, ele pensa em fumar. Ele fica estressado, ele pensa em fumar. A nicotina está presente no dia todinho da pessoa. Então, quando ela vai parar de fumar, ela vai reestruturar todo o seu dia a dia. Como ele acorda, o que é a primeira coisa que ele vai fazer quando ele acorda, o que vai fazer nas horas que derem vontade de fumar. A gente trabalha tudo isso no programa. Uma das coisas que as pessoas se preocupam muito, principalmente as mulheres, é que elas pensam, não, eu não vou parar de fumar e vou engordar. Isso acontece por quê? Porque muitas vezes o fumante, ele substitui, quando ele vai tentar parar de fumar, substitui o cigarro por comida. Por isso a importância do acompanhamento. Aqui no tratamento do tabagismo, nós vamos acompanhar, nós vamos orientar, nós vamos dar suporte psicológico para a pessoa lidar com a falta do cigarro de uma outra maneira, de uma maneira saudável, fazendo caminhadas, fazendo alongamento, lendo bons livros, fazendo outras atividades prazerosas. Então é uma mudança completamente no estilo de vida. E isso vai trazer benefício não só para a pessoa, mas para as pessoas que convivem com ela. Então muitos fumantes me falam do constrangimento que é, hoje a gente, na pandemia a gente não está abraçando ninguém, mas o constrangimento de abraçar uma pessoa e sentir que a pessoa se sentiu desagradável com o cheiro do tabaco, né? E aí nisso ela fica muito mais livre, muito mais, aumenta a sua autoestima, sua autoconfiança. E então parar de fumar requer uma mudança muito grande na vida e nós estamos aqui para dar esse apoio, esse momento agora em que a pandemia trouxe para nós, vamos cuidar da saúde. Então vamos cuidar da saúde ajudando uma pessoa a parar de fumar. Viver bem é viver com saúde, fique longe do cigarro. Eu converso com a psicóloga clínica, referência técnica do Programa Nacional do Controle do Tabagismo aqui em Ouro Fino e também psicóloga Marlene Lasmar Ribeiro Vilela. Marlene, você também trabalha com uma terapia diferenciada aqui no Brasil, aqui no sul de Minas. Que terapia seria essa? Eu ingressei agora, eu faço parte da Associação Brasileira de Tratamentos do EMDR, Tratamentos e Traumas. A terapia EMDR, a sigla é em inglês,
Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares. É uma terapia de tratamentos de traumas recentes como traumas de infância. Essa terapia surgiu na década de 80, a criadora dela é a Francine Shapiro. E quando ela descobriu o EMDR, ela quis tratar os principais traumas nos Estados Unidos. Então ela pegou os combatentes de guerra do Vietnã, né, esses combatentes com 25 anos de traumas de guerra, e tratou e apresentou os estudos comprovados cientificamente, estudos randomizados do tratamento eficaz desses pacientes. Depois, muitas outras pessoas foram tratadas. E em 2011, com o World Trade Center, com a explosão das Torres Gêmeas, os Estados Unidos se viu com muitas pessoas traumatizadas. Então, desenvolveu muito o EMDR nos Estados Unidos. Essa terapia já nasce com comprovação científica, tanto que a Organização Mundial da Saúde, em 2013, aponta o EMDR como uma terapia eficaz para tratamentos de trauma. O EMDR, ele é recomendado para que pessoa? Qual pessoa deve passar por esse tipo de terapia? O jornal O Globo, recentemente, publicou uma matéria falando dos profissionais de linha de frente que estavam sendo tratados com uma terapia de tratamentos de soldados de guerra. Esse tratamento é o EMDR. É tratamento de traumas recentes como um acidente, um assalto, um abuso sexual, alguma coisa que foi violenta, que trouxe trauma para a pessoa, ou traumas de infância. Por exemplo, uma criança que sofreu bullying na infância, né? E hoje ela traz consequências que a gente vê que é ligada a essas experiências adversas na infância. Uma infância que teve um pai que bebia, chegava em casa, agredia a mãe, quebrava a casa. Então, isso são experiências que marcam o cérebro da criança não está preparado para processar essas experiências. E isso deixa marcas profundas. Para você trabalhar com esse tratamento, existe um curso específico? E aqui no sul de Minas, existem outras pessoas que atuam nessa área também? Eu sou a única psicóloga aqui da região, a mais próxima de Belavras, que trabalha com o EMDR. Esse tratamento é muito usado nos Estados Unidos e agora ele vem se difundindo no Brasil. No Brasil, ele é uma terapia nova. Todas as outras terapias, elas são baseadas no Talking Cure, na terapia pelo tratamento da fala. O EMDR é baseado na estimulação bilateral do cérebro, ou seja, é o seu cérebro que realiza a cura e é você quem controla o processo, através da estimulação bilateral dos hemisférios cerebrais. O terapeuta EMDR, ele tem uma formação específica. Na verdade, você tem que fazer um curso de 3 etapas, uma formação de 3 etapas. Você tem que apresentar os protocolos de ter tratado 50 pacientes e você tem que passar pelo processo também do EMDR, você tem que vivenciar o tratamento e depois de toda essa certificação, você é aceito na Associação Brasileira de EMDR. Então, todo mundo que quiser fazer um tratamento, você pesquisa lá na Associação Brasileira de EMDR e aí você vai achar um terapeuta preparado para desenvolver, porque o EMDR ele tem um protocolo, ou seja, tem o passo a passo a ser seguido no tratamento. E esse terapeuta que você vai encontrar lá na associação, ele vai saber desenvolver esse protocolo de uma forma correta e adequada para o seu caso. É importante falar que o EMDR ele trabalha com o poder de autocura. O nosso corpo ele tem o dispositivo, ele tem o mecanismo de autocura. Como assim? Por exemplo, se você se corta, você vai passar uma pomada, você vai lá e o médico pode dar alguns pontos para fechar aquela cicatriz. Porém, quem que faz essa reconstituição? O próprio corpo que vai lá e faz a reconstituição daquele tecido. Às vezes ele não faz muito bem feito, né? Porque fica uma cicatriz. Mas enfim, é o próprio corpo que vai lá e fecha. Então o nosso corpo, ele tem o dispositivo de autocura, embora ele possa não vir a conseguir fazer essa autocura, mas o nosso corpo, ele tem o poder de autocura. Quando uma pessoa, por exemplo, ela
come alguma coisa estragada, o que acontece? A pessoa vai ter vômito e diarreia, o próprio corpo vai querer jogar isso para fora. Então, o nosso corpo tem o poder de se defender. O que é o nosso sistema imunológico? É o sistema de defesa. Então, quando um vírus entra, o nosso corpo vai combater, embora pode ser que ele não consiga, igual nós estamos vendo aí no caso do Covid-19. Ele pode não conseguir, mas ele tem o dispositivo, ele tem o mecanismo. A gente pensando isso no nosso cérebro, o nosso cérebro tem o poder de autocura. O nosso cérebro, ele trabalha as nossas experiências adversas, as nossas experiências ruins. Nem toda experiência ruim vai gerar um trauma. Por quê? Porque o nosso cérebro faz isso. O nosso cérebro faz essa reorganização, essa limpeza, esse arquivamento de uma forma adequada da experiência. Então, como o nosso cérebro faz? O nosso cérebro pega uma experiência desagradável, ele tira a sensação desagradável da experiência, ele tira uma aprendizagem, porque toda experiência gera uma aprendizagem, e ele arquiva a imagem da experiência. Então, ele lembra do que aconteceu, mas ele não se emociona mais, aquela memória não incomoda mais a pessoa. Na terapia MDR, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai pegar essa memória traumática e vamos estimular o cérebro para ele fazer o trabalho que ele não conseguiu fazer sozinho, que é dessensibilizar e reprocessar, ou seja, tirar a sensação desagradável da experiência, tirar uma aprendizagem da experiência e arquivar a imagem da experiência. Nós vamos ter uma experiência bem arquivada, ou seja, é uma experiência. Por exemplo, uma pessoa, ela vai lembrar que ela sofreu um abuso, mas ela não vai se afetar mais tão fortemente com aquela lembrança. Aquela lembrança vai ficar bem arquivada e bem adaptada no cérebro dela. Então, quando que o cérebro faz a autocura? Todas as noites. Por isso é tão importante dormir. Quando a gente dorme, o nosso cérebro está fazendo a autocura, que é no 5º estágio do sono, no período dos movimentos oculares rápidos, que a gente chama de sono REM. No sono REM, o cérebro está em alta atividade. Ele está em alta atividade e ele está dessensibilizando e reprocessando, ou seja, ele está metabolizando essa experiência desagradável para fazer um arquivamento dessa imagem de forma adaptada. E o que isso é importante? É importante que muitas vezes as pessoas falam: eu tenho ansiedade, eu não sei porquê, eu tenho depressão, não sei porquê. Por quê? Tem experiências adversas mal adaptadas lá no cérebro, mal arquivadas lá no cérebro. Aí a terapia MDR, como seu cérebro não conseguiu fazer isso durante os períodos de sono, ela vai ser feita na sessão de MDR. É importante divulgar para a população que o mais importante, que nós temos que cuidar muito, é do nosso sono, uma boa noite de sono. As pessoas que me conhecem e trabalham comigo, às vezes me fazem uma pergunta e falam: essa resposta eu vou precisar de boas noites de sono para poder responder. Sim, é quando você dorme, é que seu cérebro vai trazer as respostas, as melhores respostas, porque ele vai ter acesso a todas as informações sobre você, a todas as informações que ele tem disponível. Então, muitas vezes o sono vai ser reparador, o sono é que vai levar a pessoa a ter insights sobre o que ela deve fazer ou não, sobre o conhecimento dela sobre ela mesma. Então, dormir é fundamental. Uma noite de sono, ela é revigorante, porque o cérebro se refaz, se organiza durante uma noite de sono. Quando a gente dorme, a gente produz a nossa autocura. Eu conversei com Marlene Lasmar Ribeiro Vilela, ela que é psicóloga clínica, referência técnica do Programa Nacional do Controle do Tabagismo aqui em Ouro Fino. Marlene, muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço Livre. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando aqui com os ouvintes da difusora, com você, divulgando o meu trabalho. E quero dizer que eu sou uma pessoa que me dedico a essa questão de ajudar o ser humano, promover uma vida melhor para as pessoas. Um grande abraço. E você continue na nossa programação agora com Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.